E aí, tudo certo? Sabe aquele notebook que um dia foi seu parceiro fiel e que hoje, nossa, parece que leva uma vida para fazer qualquer coisa? Então, a gente vai desvendar esse mistério agora. Vamos mergulhar fundo na anatomia da performance para entender por que duas peças, a memória RAM e o SSD, são a chave para dar uma vida completamente nova para uma máquina antiga. Essa pergunta é um clássico, né? E a frustração também. A máquina que antes voava, hoje engasga para abrir um simples navegador. E a causa, olha, não é só idade não. É um gargalo muito específico entre as peças lá dentro. E a gente vai entender isso agora usando uma analogia bem fácil. Ok, para a gente entender de verdade o que acontece, vamos esquecer um pouco o jargão técnico. Imagina que o seu notebook é um escritório, em pleno funcionamento. Essa imagem vai ajudar a gente a visualizar direitinho onde é que a coisa toda emperra. Nesse nosso escritório, o processador, a CPU, é o funcionário, a pessoa que rala e faz o trabalho. A memória RAM é a mesa de trabalho dele, onde ficam todos os papéis e ferramentas que ele está usando naquele momento. E o armazenamento, seja um HD ou um SSD, é aquele arquivo gigante, o almoxarifado onde tudo fica guardado. Simples, né? Agora vamos ver cada peça com mais calma. Vamos começar pela mesa de trabalho, a nossa memória RAM. A agilidade de qualquer trabalho depende, e muito, do espaço disponível na mesa. Se ela for pequena, já viu, né? Vira uma bagunça e nada anda. Tecnicamente falando, a RAM é uma memória de acesso aleatório. O que isso quer dizer em bom português? Que ela é absurdamente rápida. A função dela é deixar na mão tudo que o processador está usando ativamente. Mas ela tem um detalhe importante, ela é volátil. Ou seja, desligou o computador, a mesa é limpa, tudo some. Agora olha bem para essa comparação, porque ela resume tudo. Com 4 GB de RAM, a mesa é minúscula. Só o sistema operacional já come uns 2 ou 3 GB, sobra quase nada para os programas. O resultado é aquela frustração, tudo lento. Agora, com 8 GB ou mais, a história é outra. A mesa é ampla, organizada, dá para deixar navegador, planilha, música, tudo aberto e pronto para uso sem gasgar. A diferença na experiência do dia a dia é da água para o vinho. Certo, agora vamos para o arquivo, onde as coisas ficam guardadas para sempre. E é aqui que a gente encontra a maior revolução da última década para os computadores. A troca do velho HD mecânico pelo SSD. Esse quadro aqui mata a charada. O HD é uma tecnologia antiga, com discos que giram de verdade e uma agulha que fica se mexendo para ler os dados. Isso cria um atraso, o que a gente chama de latência. Já o SSD é totalmente eletrônico, não tem nenhuma parte móvel. A resposta dele é praticamente instantânea, a latência é quase zero. E só para colocar essa diferença em números, um SSD comum, aquele modelo mais básico que a gente acha hoje em dia, já é pelo menos 5 vezes mais rápido para transferir dados do que um HD tradicional. A diferença já é brutal. E se a gente for para os modelos mais modernos, os SSDs NVMe, que se conectam de um jeito ainda mais direto no sistema, essa diferença simplesmente explode. Eles podem ser de 35 a inacreditáveis 70 vezes mais rápidos que um HD antigo. Isso não é uma melhoria, é uma mudança de patamar. E o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que aquela tarefa chata de ligar o computador, que às vezes leva minutos, vira uma questão de segundos. É o benefício mais claro e imediato que todo mundo percebe. Ok, até agora a gente viu as peças separadas, uma mesa de trabalho e um arquivo. Mas o verdadeiro segredo, tanto da lentidão quanto da solução, está na forma como eles conversam. E para entender isso, a gente precisa falar de um negócio chamado swap. Então, o que é esse tal de swap? É basicamente um truque do sistema operacional. Quando a mesa de trabalho, a RAM, fica lotada de coisa, para não travar tudo de vez, o sistema pega um pedacinho do arquivo, do HD ou do SSD e usa como se fosse uma extensão improvisada da mesa. E aqui a gente chega no coração do problema. O que acontece quando o sistema força uma peça lenta e mecânica, como um HD, a tentar se comportar como a memória mais rápida do computador? A resposta é o caos. Essa resposta tem um nome técnico, e ele é o verdadeiro vilão por trás daquela sensação de que o computador congelou de vez: thrashing. O thrashing acontece quando o processador precisa de um dado que está lá no swap do HD. A agulha mecânica do HD simplesmente não consegue se mexer rápido o bastante para atender os pedidos. O resultado? O uso do disco vai lá para 100% e o sistema inteiro para, engasga, congela. É desesperador. Certo. Agora que a gente entendeu o problema em detalhes, como é que resolve? A solução pode não ser tão óbvia. Vamos analisar os diferentes cenários de upgrade para descobrir qual é a combinação que realmente funciona.
Vamos para o primeiro cenário. A gente investe em mais memória RAM, mas mantém o HD antigo. Parece uma boa, né? Uma mesa maior. Mas na prática não resolve. Mesmo com mais RAM, uma hora o sistema vai precisar usar o swap. E quando isso acontecer no HD lento, o thrashing volta com tudo. O computador congela de novo. O gargalo do disco simplesmente joga o investimento no lixo. E no cenário B? A gente troca o HD por um SSD super rápido, mas deixa os mesmos 4 GB de RAM de antes. O computador vai parecer muito mais rápido. Sim, vai. Só que tem um perigo escondido aí. Com pouca RAM, o sistema vai ser forçado a usar o swap no SSD o tempo todo, e cada operação de swap é um ciclo de escrita e leitura que desgasta as células do SSD, diminuindo drasticamente a vida útil dele. É uma solução que parece boa no começo, mas que está danificando a peça nova. E aí a gente chega na configuração ideal, o upgrade completo. Com o SSD, tudo abre na hora. E com 8 GB ou mais de RAM, tem espaço de sobra na mesa para manter tudo rodando na memória super rápida, evitando ao máximo o uso do swap. Essa é a dupla perfeita que entrega performance e também durabilidade. Então, o ponto crucial que precisa ficar claro é este. O upgrade tem que ser duplo para funcionar de verdade. O SSD acaba com o gargalo da latência, do tempo de resposta. A RAM acaba com o gargalo da capacidade, evitando o swap. Só os dois juntos conseguem eliminar os principais vilões da performance e deixar o nosso funcionário, processador, trabalhar sem parar e com eficiência máxima. E no fim das contas, a combinação de uma mesa de trabalho espaçosa com um arquivo de acesso instantâneo não só revive um notebook antigo, ela o transforma numa ferramenta ágil e produtiva de novo. O que nos leva a uma reflexão final. A lentidão de um computador raramente é culpa de uma peça só, mas sim da falta de sintonia entre elas. Entender essa dança entre memória e armazenamento é a chave para tomar decisões mais espertas sobre qualquer equipamento.